Com o apoio de Rodrigo Pacheco, o Senado tornou oficial a semana de 3 dias. A partir de agora, nada de importante será votado às segundas e sextas-feiras. Os senadores ainda criaram outra inovação, o mês de 3 semanas. Na quarta, o trabalho será feito à distância. Na prática, os senadores terão de trabalhar em Brasília apenas 9 dias por mês. Para começar nossa rodada de análises e comentários, quero dar as boas-vindas a Cristina Grêmio. Cris, muito boa noite. Também quero essa semana esse mês de 3 semanas, né? Só para a gente lembrar para nossa audiência, um senador hoje recebe um salário aí de R$ 39.200 e a partir de abril houve um reajuste e o valor será de R$ 41.600 para 9 dias presenciais em Brasília, hein, Cris? Oi, Paula, boa tarde para você, Augusto, Segré, Ana Paula e para nossa audiência. Eu vou começar de trás para frente, essa parte do aumento salarial, né? Quando a gente lembra que o assalariado que ganha salário mínimo vai ter, aliás, teve R$ 18 de reajuste, é de dar nó no estômago saber que os senadores, esses que passam a trabalhar 3 vezes por semana, oficialmente, né, ali presencialmente no plenário, 3 dias por semana, 3 semanas por mês, esses vão ter mais de R$ 2.000 de reajuste, né? Sai de 39 para 41 mil e alguma coisa. É inacreditável. E aí a gente não vê o Senado nos representando como gostaríamos. É claro que não dá para fazer a generalização, tem gente trabalhando muito mesmo ali no Senado. A gente viu, né, o esforço que foi para tentar mudar o status quo no dia da posse e da eleição do presidente, acabou vencendo o toma lá da cá, a política que está instalada de novo no executivo também, né, dos conchavos, das alianças e sabe-se lá mais que tipo de troca de favores, e Rodrigo Pacheco segue à frente do Senado. E aí é esse o Rodrigo Pacheco que fez... que comandou, né, não foi só ele, mas que fez essas mudanças criativas, inovadoras, né, no sistema de trabalho dos senadores. A gente sabe que a gente está vindo de uma pandemia em que todos nós, né, não só os parlamentares, foram obrigados a se adaptar. A imensa maioria dos brasileiros, teve gente que continuou tendo que enfrentar o vírus, em ônibus lotados, inclusive, né, a revelia do que diziam os donos da ciência e da verdade, e tiveram que seguir a vida, e também de todos aqueles profissionais de saúde que recebiam os doentes nos hospitais e postos de saúde. Mas muitos, a imensa maioria dos brasileiros, teve que se adaptar a outra forma de trabalho virtual. No caso do parlamento, eles demoraram muito a encerrar o lockdown presencial, né, para voltar no presencial. Até hoje não houve uma explicação do porquê. Se tivesse sido por economia, né, para se pagarem menos passagens aéreas para os senadores, talvez até dispensar muitos dos funcionários comissionados, tudo bem, acho que todo brasileiro aceitaria, mas não foi o que aconteceu. Eles esticaram esse sistema de trabalho virtual e, pelo visto, gostaram, apesar da gente saber da ineficiência, né, do mal que faz para o país não haver a presença do nosso representante lá para pressionar o presidente do Senado, por exemplo, para colocar em votação pedidos de impeachment de ministros do STF que desrespeitam a Constituição. Nada disso aconteceu. Então, vamos ver como vai funcionar essa nova forma de trabalho. Cara, vai continuar sendo cada vez mais. E só um aviso para você que chegou agora, Ana Paula Henkel está com um probleminha de conexão, está com uma instabilidade de energia, porque houve uma tempestade muito forte na Califórnia agora, então ela está tentando se conectar para entrar conosco logo mais. Enquanto isso, quero dar as boas-vindas a Gustavo Segré, hoje conosco aqui no estúdio. Muito boa noite, Segré, você que cobre bastante economia, você fala muito em contabilidade criativa, né, Segré? Agora tem a jornada de trabalho criativa aqui no Senado. É uma babaquice genial, porque, primeiro, boa tarde a aqueles que nos estão assistindo, Paula, Augusto, Cristina. Aí, o que o Congresso está tentando fazer, o Senado nesse caso, é nivelar para baixo na produtividade. Eu fiz uma conta muito rápida. R$40 mil, números redondos, entre o que é hoje e o que será a partir de abril, dividido por 3 dias por semana, dá R$3.333 por dia de trabalho efetivo. E se a gente vai nesses 2 dias mais um que será virtual, temos R$4.444 por dia de trabalho. Para não fazer uma crítica destrutiva, eu gostaria de fazer um aporte, uma sugestão para o Congresso Nacional que poderia, em função do custo tão elevado que tem, o segundo custo maior do mundo, pelo que mostram os números,
poderia ganhar, Paula, por exemplo, um salário mínimo, R$ 1.302, R$ 1.320, e o resto por produtividade, como funciona na grande maioria das empresas privadas. A pessoa ganha em função do que produz, em função do valor que gera. E esse poderia ser, por exemplo, o senador vai no plenário, vai ganhando pontos para um salário maior. Apresenta propostas, ganha mais um pouco para um salário maior. As leis que eles apresentam são aprovadas, perfeito, vai somando aí. É a aprovação de uma lei que tem um benefício geral, tem um custo. Se é uma lei que tem um benefício fundamental para a sociedade, é um valor maior. Então a pessoa vai trabalhar por um salário mínimo como grande parte dos brasileiros, e se ele produz e se ele gera valor agregado ao seu trabalho, então poderá ganhar, não interessa pelos dias que possa trabalhar, mas sim pela produtividade que gere. Uma coisa que hoje o Congresso não está tendo. Ainda nesse assunto, o Brasil tem o segundo congresso mais caro do mundo em números absolutos. Só perde para os Estados Unidos, que possuem um orçamento superior. É como se cada um dos 513 deputados e 81 senadores custasse cerca de 24 milhões de reais por ano, segundo um levantamento feito pelo Estadão. Muito boa noite, Augusto Nunes. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, Segre. É um prazer ter você aqui ao lado. Boa noite para Ana Paula, está enfrentando uma tempestade aí. Boa noite, Cris, querida. Boa noite a você que nos acompanha. Eu vou começar com uma pergunta. Como é que funciona o parlamento na Argentina? É bicameral? Tem Senado? Senado, deputados são igualmente improdutivos, igualmente caros, e trabalham pouco. E a semana também de trabalho também é de 3 dias ou não? Também, porque eles vão, sobretudo para aquelas pessoas que estão no interior do país, eles chegam na terça, então tem terça, quarta, quinta, são 3 dias, e na sexta volta. Poderiam fazer segunda e sexta virtual, se quiserem, né? Então, segunda virtual, terça, quarta e quinta presencial, sexta virtual, se quiserem, mas para trabalhar como todo mundo trabalha, 5 dias. Mas quando você fala alguma coisa, eles dizem, não, mas a gente só mostra o trabalho no Congresso, no plenário, mas a gente tem muito trabalho nos bastidores. E isso que tentam justificar os salários tão altos e a produtividade tão baixa. Aqui no Brasil é visita às bases, né? A família fica recebendo esses senadores, deputados aí pelo fim de semana, não fariam falta nem a família, né? Nem a família. Esse sistema, ele começou quando o Rio deixou de ser capital, portanto o Senado saiu de lá e foi para Brasília. O Brasil é outro país hoje. Naquela época era complicado você fazer viagens aéreas, tá? Então os parlamentares viajavam na segunda-feira, voltavam na sexta. Isso era provisório. O Senado e a Câmara tornaram isso oficial com o passar do tempo, e eles inventaram a semana de 3 dias. Eles viajam para Brasília, os que não moram lá. Aliás, os que moram lá também ganham passagens, não sei para ir para onde. Os que não moram lá viajam na quinta-feira à tarde para os seus estados, ou ficam em Brasília sem trabalhar, e voltam na terça-feira. É por isso que o voo das terças-feiras de São Paulo, por exemplo, que vai para Brasília, o voo é chamado de Esperança do Suplente, porque vão todos os deputados e senadores. Agora, eles estão inventando o mês de 3 semanas por causa do quê? Porque o trabalho à distância. Se eles não vão trabalhar, eles não vão estar com a família, nem visitando bases. Eles não vão trabalhar. Agora, a pandemia voltou, novo surto, outra variante, o que é isso? Oficializaram a vadiagem, é disso que se trata, porque faz parte do programa de governo, o programa administrativo do presidente, o Rodrigo Pacheco. Ele prometeu isso para a turma. Agora, pelo menos os que estão chegando agora deveriam estranhar. Isso aí é muita vagabundagem por um salário enorme. Eu acho até no Brasil, sem querer atentar contra a instituição, eu acho que se você fechasse o Senado, não o Congresso, o Senado não faria falta.
Eles representam supostamente os estados. Só atrapalham ali, só demoram, não cumprem as funções aí que lhes são atribuídas. Né? Por exemplo, não vigiam o Supremo, não combatem as ilegalidades que o Supremo comete. E fica ali, votação no Senado, vai para a Câmara, volta para o Senado. Se acabar o sistema bicameral, como é chamado, de funcionar só uma casa, não muda nada. Continua tão ruim quanto, né? Mas pelo menos a gente gasta menos. Ana, tá tudo bem por aí? Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Segré, Cris. Boa noite, mestre Augusto Nunes, nossa audiência maravilhosa. Olha, a conexão ainda está um pouco instável, então se eu cair, não tem nenhuma teoria conspiratória, tá? É porque estamos atravessando uma tempestade aqui já, na verdade, há algumas semanas. A Califórnia nunca viu tanta chuva desde 1989. Semana passada, por exemplo, nevou ali no Hollywood Sign, né? Recentemente, o nível de neve da Califórnia ficou até maior do que o estado de Nova York, e agora nós estamos enfrentando uma tempestade de vento também, chuva e vento. Então, há muita instabilidade por aqui, os postes não estão muito... Tudo aqui, Califórnia, por causa do terremoto, a gente brinca que tudo é de papel, né? Então, os postes também eles estão instáveis. Então, se eu cair, vocês já sabem que é por causa dessa tempestade que nós estamos atravessando aqui. Bom, falar o quê, né? Um grande deboche isso. Essa ideia do Augusto é uma ideia bastante interessante. Ninguém quer fechar nenhuma instituição, mas eu acho que o Senado precisa deixar mais explícito o que eles querem para o Brasil. Nós atravessamos um período de instabilidade jurídica e ainda estamos atravessando esse período de instabilidade jurídica porque uma das prerrogativas, inclusive deveres do Senado de proteger a Constituição, não foi colocada em prática quando algum ministro do Supremo Tribunal Federal comete alguma ilegalidade, inconstitucionalidade, não respeita o ordenamento jurídico da República. E a única ferramenta que nós temos para evitar esse tipo de cenário é o Senado. E o Senado não está sendo utilizado para essa importante função que deixa estabelecido de uma maneira muito saudável a autonomia e independência entre os poderes. Ora, se não temos autonomia e independência entre os poderes, já fica complicado. E se nós jogamos na lata do lixo a única ferramenta que nós temos para preservar essa autonomia e independência em relação a ministros que cometem ilegalidades, aí fica complicado. Mais uma vez, um deboche para o brasileiro que paga os salários, as contas e os penduricalhos de todos eles que estão em Brasília.